Olá, bem-vindo. Dando continuidade aqui ao nosso entendimento de alguns segredos que constam nesta caixinha mágica que se chama Blender 3D, nós vamos entender hoje um recurso que vai permitir a gente fazer o efeito de borrão durante a movimentação de um objeto aqui na área 3D. Esse recurso ele pode ser obtido através da guia de propriedades que fica aqui na lateral direita, na opção de cena ou render, que é justamente onde tem esse ícone em forma de uma câmera fotográfica. Pode ser usado tanto para textos como objetos para criar o efeito desejado. Vou inicialmente aqui aproximar a região com a rodinha do meio do mouse, selecionar o cubo, X. Vamos criar um texto aqui para o nosso entendimento. Vou com o cursor na área, clicar o atalho Shift A e vou adicionar um objeto do tipo texto. Objeto adicionado, vamos entrar no modo de edição, clicando aqui embaixo, Edit Mode. Vamos apagar com a borracha do teclado, que é o Backspace. Vamos digitar a palavra em inglês Blur. Essa palavra significa névoa, borrão, assim que a gente pode entender o nome desse efeito. Aí vamos dar um RX para rotacionar no eixo X, 90. RX 90 eu consigo colocar o texto em pé. Vamos dar corpo ao nosso objeto texto, indo aqui na barra de propriedades, no ícone F, que representa os caracteres, vamos buscar uma guia, que é a guia chamada geometria. Para darmos corpo ao texto, vamos aqui na opção chamada Extrude, encostar o cursor, pressionar o botão esquerdo e movimentá-lo para a direita. Veja que a gente dá corpo aí e cria um efeito tridimensional no texto que digitamos. Vamos aproximar mais para melhorar a chanfrura, que são as quinas de cada caractere. Nós vamos na guia geometria em Bevel, clicar com o cursor aqui sobre o slider de Depth, que é a profundidade. Botão pressionado, nós vamos arrastá-lo para a direita. A gente cria um efeito mais legal aqui. Vamos melhorar mais ainda, arrastando essa barra de rolagem aqui da direita, até encontrarmos a guia chamada parágrafo. É aqui que nós vamos clicar em Center para centralizar os nossos caracteres e vamos usar a opção Spacing, clicando nessa setinha aqui com o botão esquerdo para aumentar o afastamento entre as letras. Nosso texto está pronto, vamos vê-lo agora pela visão de frente. Então vamos vir aqui em View, Front. Vamos realizar agora o ajuste da câmera para que a gente possa ver esse texto de frente. Então, com o cursor na área, vamos clicar a barra de espaço e vamos digitar a palavra em inglês Align, que significa alinhamento. Veja que surge essa opção, View 3D, Align Camera to View, significa vamos alinhar a câmera pelo nosso ponto de vista. E aqui nós temos o retângulo que representa a lente da câmera, pelo ângulo que ela vai ver agora a nossa cena. E vamos melhorar a iluminação do nosso projeto. O primeiro passo é a gente vir aqui em View, visão Top, que é a visão superior. Vamos afastar com a rodinha do meio do mouse. Vamos buscar o objeto lâmpada, selecionando com o botão direito. E com ela nós vamos clicar aqui nos manipuladores, com o botão esquerdo do mouse, e arrastar para que essa lâmpada fique bem aqui nessa posição. Vamos usar o Shift D para fazer uma cópia. E vamos arrastar com o X pelo eixo X. Vamos pressionar o botão do meio do mouse, fazer um giro orbital e ver que as lâmpadas estão muito em cima. Vamos selecionar essa cópia e com o Shift selecionar a original. Clicamos na seta azul com o botão esquerdo do mouse e com ele pressionado vamos arrastar essas lâmpadas mais para baixo. Bem, o que nós fizemos aqui foi o ajuste de lâmpada de câmera. E vamos ver agora como é que nós estamos enxergando esse texto na nossa cena. Vamos ver aqui em renda, temos aí, vou afastar aqui um pouquinho, a imagem do texto que nós veremos durante o efeito. Esse fundo aqui, que é um ambiente, ele está usando aqui uma cor cinza escura. Eu quero que ele seja todo preto. Então eu vou vir aqui no ícone de ambientes, que é o ícone que representa a propriedade World. Vamos clicar aqui nessa esfera. Vejam que eu estou usando justamente esse cinza aqui onde eu estou com o cursor do mouse. E para mudá-lo, eu vou vir aqui nessa guia Word aqui embaixo
na opção Horizon Color, clicar com o botão esquerdo e aqui nessa caixa de cores eu vou ajustar essa tarja aqui da direita, clicando com o botão esquerdo, cá para baixo para que fique bem escuro. Se dermos a renderização, veja que agora o objeto fica com fundo mais escuro. Vamos então dar o ESC para sair aqui da renderização e vamos aproveitar, aproximar, vamos olhar o objeto pela visão de câmera e vamos selecionar o texto. Vamos aplicar um material para dar um efeito de cor ao texto. Vamos ver aqui no ícone de propriedades da barra direita e materiais. Observem aqui que eu não estou utilizando por enquanto material nenhum empregado ao objeto texto. Então, para criar o material, eu vou usar o New. O próprio programa já colocou uma cor que vocês vão ver aqui na guia Diffuse, que é uma cor branca. Vocês vão ver nessa caixinha aqui, ó, de cores. Para eu alterá-la, eu vou clicar aqui com o botão esquerdo sobre essa caixa e vou botar uma cor aqui, por exemplo, um azul claro. Vamos aumentar a intensidade dessa cor, clicando aqui em Intensity com o botão esquerdo e arrastando até o valor 1. E vamos tirar essa intensidade do efeito especular. O efeito especular é aquele efeito de reflexo do objeto luz sobre o material empregado aí ao texto, que é a cor no caso. Então nós vamos diminuir um pouquinho essa opção aqui e vamos ver como é que ficou aqui a nossa cena. Temos o nosso texto, vamos agora com a tecla ESC sair e vamos selecionar com o botão direito o retângulo que representa a vista da câmera. Veja que ele selecionado, nós vamos com o cursor aqui parado, nós vamos usar então o atalho Shift S com a câmera selecionada e aqui a gente pode navegar com essa câmera. E uma das teclas de atalho para navegar que eu posso usar, que é para afastar, é a tecla S. Eu vou aqui apertar, ó. Veja que eu dou o afastamento e sem mexer no mouse, agora eu vou somente clicar com o botão esquerdo. Fixei a posição da palavra Blue. Vamos então criar agora uma animação desse texto Blue sobre a nossa vista de câmera para usarmos o efeito aí de borrão sobre o movimento. Então nós vamos usar essa timeline aqui embaixo para criar o processo da animação. Selecionando com o botão direito o texto, nós vamos clicar aqui no frame de número 160, eu vou com o cursor aqui na área, usar a tecla de atalho I para inserir uma chave de animação aí do texto nessa posição que se encontra. Então, usando o I, nós vamos procurar essa opção Lock Rot. Nós só vamos usar a animação de locação e rotação. Então, eu vou clicar aqui em Lock Rot. No momento que eu cliquei, observem, e quando eu puxei essa tarja aqui na timeline, ela criou, olha, uma animação no frame de número 160. Vamos então encostar o cursor na agulha da timeline, pressionar o botão esquerdo e vamos arrastá-la até o frame número 1. Vamos começar a fazer a nossa animação que desejamos desse texto aqui na área. Vamos então clicar no frame de número 1 e vamos encostar o cursor do mouse sobre a seta azul, que é um manipulador de deslocamento que vai permitir a gente deslocar o objeto pelo eixo Z. Pressionando o botão esquerdo, eu vou trazer o texto até aqui embaixo. Aqui nessa posição, eu vou com o cursor aqui na área digitar a tecla I para inserir o segundo quadro de animação desejada. Vou usar o mesmo quadro que eu criei no início, que é o Lock Rot. Veja que se eu usar aqui, ó, agulha em movimento, vocês vão ter um quadro de animação aqui e um quadro de animação no frame 160. O que eu fiz aqui foi um deslocamento, sendo que esse deslocamento vai iniciar desse ponto e vai finalizar no meio. Então, se eu der animação, notem que o texto ele vai subindo de forma lenta aí até atingir o ponto central. Vamos então criar outros efeitos aqui de movimento junto com o texto para nós criarmos aí o efeito desejado. Então eu vou clicar aqui no frame de número 40, tá? Eu vou arrastar o texto encostando o cursor sobre a seta azul e vou com o cursor sobre a seta vermelha trazê-lo para esse ponto. E aqui nesse ponto eu vou usar o atalho de rotação, tendo como base o eixo que está apontando para a nossa direção, que é justamente o eixo que nós não estamos enxergando, eixo Y. RY, a gente rotaciona o objeto dessa forma, mas eu quero esse texto um pouco mais em cima. Então eu vou encostar o cursor na seta azul e vou deixá-lo nessa posição que vocês estão vendo aí.
Mas aqui também, apesar de já ter colocado nessa posição, eu vou usar uma rotação de RZ para criar esse efeito aqui, ó, de movimento. Eu vou rotacionar o mouse e com o cursor na área eu vou criar o terceiro quadro com todos os efeitos que nós criamos. Então, usando a tecla I, eu uso o Lock Right. Bem, aqui no frame de número 100, eu vou fazer agora um deslocamento rápido do texto para esse ponto e vou dar uma rotação em Y para fazer o texto, ó, fazer esse movimento. Vou clicar com o botão esquerdo para fixar e aqui nesse ponto, com a movimentação que eu fiz, eu vou usar o cursor na área, tecla I, e inserir o quarto e último quadro de animação aí, que é a chave, para fazer o nosso efeito. Vamos ver então como é que ficou a nossa animação básica aqui do texto. Vamos usar o Player ou Alt A e vocês vão ver o texto fazer essa movimentação aí na área. Até aí tudo bem, pessoal, nós já fizemos muitas animações desse tipo. Eu vou agora criar o efeito usando esse recurso que nos interessa, que vocês vão encontrar justamente no ícone da opção de renderização, tanto aqui no renderizador do Blender Render, como no Cycles Render. Vocês vierem aqui na opção do renderizador, clicar no ícone em forma de câmera fotográfica, vocês vão notar, ó, que existe uma guia aqui chamada Motion Blur, ou seja, o borrão de movimento. Então, voltando ao Blender Render, aqui vocês vão ver que nós temos uma guia que nós chamamos de Sampled Motion Blur. E nós vamos utilizar esse recurso para fazer o efeito que vocês viram no início aí do tutorial. Vamos então selecionar essa opção Sampled Motion Blur. E vamos clicar nessa setinha para ver as propriedades disponíveis. Esse Motion Samplers nós podemos entender como uma amostragem da movimentação ou animação do objeto. Nós vamos usar como exemplo aqui para o nosso efeito o Motion Samplers com o valor em 4. E em Shader, que é o obturador, nós iremos aumentar o valor para aproximadamente 17. O que nós estamos dizendo aqui é que durante o processo de animação, aqui na renderização, utilizando justamente essa combinação do Motion Samplers em relação ao Shader, para fazer um atraso na renderização do objeto durante o processo de animação aqui na área. E isso vai criar esse efeito borrão que nós conseguimos aí testemunhar no início. Mas antes eu vou diminuir um pouco essa animação aqui de baixo. Eu estou utilizando 250 quadros, eu não quero tudo isso. Eu vou diminuir aqui apenas para 180, clicando no frame 180, com o cursor aqui na timeline, eu vou digitar a tecla E e eu consigo, ó, diminuir a minha timeline aqui para 180 frames. E agora, com esse procedimento, vamos rolar a barra de rolagem aqui para cima e vamos configurar como o nosso vídeo irá promover aí o efeito. O primeiro passo é vir aqui na guia Dimensions e clicar nessa opção Render Preset para nós definirmos qual é a resolução de vídeo que nós utilizaremos aí no arquivo que criaremos. Eu vou usar a opção HD TV 720, vocês podem usar qualquer uma dessas opções aí descritas. Veja que eu estou utilizando uma resolução de vídeo de 1280 por 720. Vou encostar o cursor na barra direita e rolando até a parte de baixo eu vou na guia Alt Pare, que significa a saída de arquivo, e vou definir um nome para o meu arquivo aqui criado. Então vou botar aqui o seguinte: efeito borrão. Dê um nome aqui qualquer, vocês deem um nome que vocês quiserem aí ao arquivo. Aqui nessa caixinha, selecionando, nós definimos qual é o diretório que nós iremos gravar o vídeo que será produzido. Vocês podem definir aí qual a unidade que vocês querem, se é num disco rígido, se é num pendrive, etc. Tá? Aceitando, observe que eu já tenho aqui definido o diretório onde irei gravar o arquivo. E aqui nessa caixinha, clicando, ó, vocês vão observar que eu tenho na última coluna aqui da esquerda todas as opções que me permitirão gravar o arquivo em formato de vídeo. Entre elas eu tenho uma VJPEG, que é o que eu mais uso. Vocês podem usar qualquer tipo desse arquivo criado aqui, desde quando seu computador ele possui os codecs e plugins referentes a esses tipos de arquivos ou extensão que nós iremos utilizar.
Então a JPEG é o mais comum, eu vou clicar aqui. E quando eu clico em AVI JPEG, para eu poder ver o texto colorido, eu vou clicar aqui em RGB. E em Quality, eu vou usar essa opção como 100%. Vamos agora puxar nossa barra de rolagem para o início da barra de propriedades. E na guia Render, nós vamos clicar em Animation. Veja que quando eu clicar com o botão direito, o quadro a quadro do objeto irá acontecer aqui. Veja que ele vai fazendo animação e dando o retorno da animação, como se fosse um atraso no processo durante o procedimento aqui da renderização. Nós vamos aguardar chegar a finalização, vai durar alguns minutos, apenas só para simplificar o tempo no nosso tutorial. Eu vou pausar aqui e vamos voltar no final aí do tutorial. Bem pessoal, vocês podem ver que estamos chegando aqui nos frames finais do nosso processo de animação, e a depender aí do potencial de memória ou gráfico aí de sua máquina, esse processamento ele pode ser um pouco mais lento ou mais rápido, a depender aí do equipamento, ok? Ele vai nesse efeito de vai e vem, que é justamente criando os movimentos feitos com o efeito blur, para criar aí a névoa que nós precisamos. Vamos deixar concretizar aqui no último frame. Quando isso acontecer, ele vai parar aqui a animação e vamos executá-la para ver como é que ficou o efeito. Veja aqui, ó, aqui chegamos no frame 180. Podemos agora ver como é que ficou o efeito clicando em Render e nessa opção Player Rendered Animation, que pode ser executada com o atalho Ctrl F11. Clicando aqui com o botão direito ou esquerdo, veja que o efeito aí criou uma movimentação interessantíssima no projeto. Vamos ver novamente aí o efeito. E aqui vai variar de acordo com a animação que vocês façam aí dos seus objetos na área. Sair aqui clicando no cursor. Então, caso vocês tenham interesse aí de usar este efeito para fazer algumas movimentações interessantes aí no projeto de vocês, use essa dica e bom proveito dessa ferramenta. Até o próximo tutorial, um forte abraço.